Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 14, onde está escrito assim: Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui estamos diante de uma palavra de Deus para nossa orientação neste dia abençoado e maravilhoso. Vamos, dentro deste texto e outros, discorrer 6 lugares de onde devemos nos levantar. Nós, ao olharmos a palavra de Deus, vamos sempre encontrar Deus despertando, motivando, encorajando, exortando ao homem, à mulher, para que se levante, para que não mantenha-se na atitude passiva de inutilidade ou neutralidade, mas que possa tomar como a ação necessária o levantar-se do lugar de onde está, por ser este lugar um lugar que o tira da atividade, do encontro, do momento de estar entendendo, compreendendo e agindo de acordo com o propósito e a vontade de Deus para cada um. Nós encontramos ao longo da Escritura, como eu disse, quando Deus estava para comissionar a Ezequiel como profeta, ele disse: Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Querendo dizer, levanta-te. O Senhor pediu que levantasse. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando Jesus, num dia de sábado, estava numa sinagoga, e ele encontrou ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, a palavra de Jesus para ele foi: levanta-te e vem para o meio. Ele só poderia vir ao meio depois de se levantar do lugar de onde ele estava. Não tinha como ele vir ao meio sem se levantar primeiro. Então, toda a orientação de Deus, através do Senhor Jesus, é no sentido de que nos levantemos do lugar onde nós estamos para irmos numa direção determinada por Deus para a vida de cada um de nós. Quando Paulo escreve esta epístola aos irmãos da cidade de Éfeso, ele traz a eles vários conselhos, orientações e exortações. E uma delas é esta, da qual li nesta oportunidade, onde vamos aqui discorrer dentro deste texto e, após ele, seguirmos outros da Escritura, aonde vamos entender os lugares de onde devemos nos levantar. Aqui deixou registrado o seguinte: pelo que diz, desperta tu que dormes. Bem, despertar é acordar, é mover-se, é agir. Despertar é alguém que está na condição de um dormente, de alguém que dorme, de alguém que está possivelmente deitado. Portanto, quando a palavra de Deus desperta, é para que haja um movimento, no sentido de acordar, abrir os olhos, ter ciência do lugar em que está e por que precisa não somente despertar, mas também levantar. Lembra de Elias quando estava fugindo de Jezabel, com medo de morrer, e ele chegou num lugar e deitou-se e dormiu. O anjo do Senhor chegou a ele e disse: levanta-te e come. Ele não podia comer na condição em que estava. Certamente
deitado, dormindo, mas o anjo disse: levanta-te e come. E aqui Paulo escrevendo aos irmãos e a nós nos nossos dias, em que precisamos mais do que tudo estar bem atento, olhos e ouvidos abertos e coração preparado para receber o que por Deus nos é enviado através da sua palavra. Nós vivemos em função da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta manhã, a palavra de Deus para mim, para você, para cada um de nós, é esta: desperta, tu que dormes. O sono, muitas das vezes, não digo o sono físico, mas o sono de natureza espiritual, ele aprisiona as pessoas a uma situação passiva em que elas não discernem o tempo, não ouvem a orientação de Deus e não têm o coração preparado para receber o que por Deus nos é dado. Mas a orientação de Deus é: desperta, tu que dormes. É o primeiro ponto. O sono não pode tomar ocasião de decidir por quanto tempo a pessoa vai ficar naquele estado de sono, sonolento. A pessoa sonolento, ele não está pleno das suas atividades, ele está limitado dentro delas. Mas a Escritura diz: desperta tu que dormes e levanta-te, ou seja, põe-te de pé. Levanta-te de onde? Dentre os mortos. Quem está dormindo entre os mortos, é preciso primeiro que desperte, que acorde e, ato seguinte, que se levante dentre os mortos e não continue mais naquela ação. E ao levantar-se dentre os mortos, nesta ação de despertar e levantar-se, a Escritura afirma: e Deus te esclarecerá. Ou seja, Deus dará a conhecer o necessário para que a pessoa entenda e compreenda por que há necessidade de despertar-se, levantar-se dentre os mortos e sair daquele lugar. Sair do lugar dos mortos e caminhar em direção à orientação que Deus lhe oferece. E quando isto fizer em obediência e fidelidade, a palavra de Deus afirma que Cristo te esclarecerá. Não haverá dúvida, não haverá incerteza, não haverá insegurança, porque quando Cristo esclarece, as coisas tomam sentido. A direção de Deus torna-se viável aos nossos olhos e a sua voz atenta aos nossos ouvidos, para que no nosso coração preparado recebamos toda a orientação de Deus e caminhamos de acordo com a palavra do Senhor. Assim como Elias caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida que Deus lhe deu, nós caminharemos muitos dias pela palavra de Deus. A palavra é que vai nos fortalecer, nos encorajar, nos impulsionar para que caminhemos dentro do propósito e da vontade de Deus. Então, quando olhamos isto, pelo que diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós, outrora, andávamos nas regiões de trevas, de escuridão, de sombra da morte. Porém, agora, atendendo ao convite e à orientação que nos foi feito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós agora caminhamos na luz,
caminhamos no reino de Deus, deixamos as trevas, viemos para a luz, porque Jesus é a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para caminhar nesta luz é preciso seguir a Jesus. Ninguém vai seguir a Jesus na posição deitado, passivo. Não. É preciso despertar, é preciso levantar-se e é preciso sair do lugar onde estar e caminhar na direção que o Senhor propõe para cada um de nós. Quando ele disse: quem me segue não andará em trevas, significa que enquanto eu não o estou seguindo, eu estou vivendo em trevas. Mas a partir do momento em que eu me desperto, levanto e caminho na direção do Senhor, eu estou seguindo, e então a luz, que é o Senhor Jesus, iluminará por completo a minha vida, e nós teremos então e desfrutaremos da luz da vida através do Senhor Jesus. Mas a orientação é: desperta, tu que dormes. Ao tempo para dormir, digo no sentido físico, e ao tempo para acordar. No sentido espiritual, não há tempo para dormir. O tempo é de estar em pé, desperto, atento, agindo prudentemente, olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, disposição pronta para seguir e servir tudo aquilo que Deus orientar a cada um de nós. E aqui, nesta manhã, eu e você somos chamados a nos despertarmos e nos levantarmos dentre os mortos e receberemos então o esclarecimento que Cristo fará ao nosso coração. Então este é o primeiro lugar de onde nós devemos nos levantar, dentre os mortos, para seguirmos a Jesus. O segundo lugar de onde nós devemos nos levantar, nós encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 11, onde está escrito assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É hora de despertarmos do sono, para que possamos, então, caminhar diante da presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós devemos levantar dentre os mortos. Em segundo lugar, nós devemos nos levantar do sono. Este sono que é perigoso para a nossa vida. Este sono que nos mantém inativo, passivo, sem ter o discernimento necessário. Mas o terceiro lugar de onde devemos sair, nós encontramos em Gênesis, na experiência de Ló, quando o Senhor ordenou que ele saísse lá de Sodoma e de Gomorra, onde ele estava habitando, tornou-se ali um lugar perigoso e Ló estava correndo sérios perigos por se manter naquele lugar. Mas quando encontramos em Gênesis, no capítulo 19 e o versículo 14, nós vamos encontrar o seguinte: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Aqui houve uma orientação: levantai-vos
e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. São os lugares perigosos, onde as pessoas habitam, lugares onde elas estão enraizadas, porém a palavra de Deus é: levantai-vos e saí deste lugar. É preciso romper com estas raízes que prendem as pessoas em lugares perigosos que estão debaixo do olhar de Deus para receberem o seu juízo. Antes que o juízo de Deus se manifeste sobre aqueles lugares, por demais perigosos e comprometedores, a palavra de Deus que vem é: levantai-vos e saí deste lugar. Então, em terceiro lugar, nós devemos sair de um lugar perigoso. Mas, em quarto lugar, nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 2, e o versículo 9, onde está escrito assim: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aqui estava um homem acamado, devido à enfermidade, com seus movimentos limitados, numa condição de dependência de outras pessoas, ou seja, estava numa situação em que ele não poderia movimentar-se. Mas ao chegar diante da presença de Jesus, quando Jesus viu, contemplou aquele homem, aquele paralítico, disse a ele: estão perdoados os teus pecados. Quando as pessoas presentes começaram a ignorar o que Jesus estava dizendo, então Jesus fez a eles esta pergunta: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda? Então nós encontramos Jesus, ao dar esta ordem, levanta-te, toma o teu leito e anda, aquele homem imediatamente, na presença de todos, levantou-se, pegou o seu leito e foi para a sua casa. Então ele levantou-se do lugar da inutilidade onde ele estava preso e passou a caminhar como se nunca tivesse sido preso àquela limitação. Este é o quarto lugar de onde devemos nos levantar. O quinto lugar de onde devemos nos levantar, ele está na experiência do filho pródigo. Todos nós conhecemos no capítulo 15 de Lucas e o versículo 18, onde está escrito assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nós conhecemos essa parábola, o ensinamento de Jesus acerca do filho pródigo. Ele achou-se no direito de pedir antecipadamente a parte da fazenda a seu pai e saiu e foi embora. Depois de perder tudo, não ter mais nada, ele realmente compreendeu qual era a situação dele. Ele era alguém que estava perdido, derrotado, errante e longe de casa. Mas ao ser informado pela vida, pela experiência, ele entendeu que estava num lugar distante, errado e caído, e, portanto, precisava levantar-se para ir à presença do Pai. E ele tomou essa decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele não ficou somente na resolução, mas ele levantou-se e caminhou de volta em direção ao Pai, a casa de onde ele nunca deveria ter saído. Mas ao voltar-se para casa, o pai o recebeu e discerniu que aquele filho estava perdido e foi achado.
estava morto e reviveu, unicamente por atender esta decisão de levantar-se e sair do lugar de onde ele estava para ir em direção à casa do Pai. Assim também, cada um de nós, outrora, perdidos, errantes, ao ouvir o chamado de Deus, ele nos levantou de onde estávamos, mostrou-nos o caminho por onde seguir, na direção por onde viemos arrependidos à casa do Pai. E ao chegarmos à presença do Pai, o nosso Deus, ele nos recebeu, nos perdoou, nos restaurou e nos colocou em comunhão com a sua presença, onde vivemos nos dias de hoje, servindo, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Mas foi preciso levantar-se e sair de onde estávamos para ir em direção ao nosso Pai Celestial. E em sexto lugar, nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 8, e o versículo de número 26, está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe estava trabalhando, servindo a Deus em Samaria, realizando um trabalho marcante, impactante e que muitas vidas foram beneficiadas com a ação do poder de Deus mediante a vida, testemunho e palavra de Filipe. Mas chegou o momento em que Deus o queria num outro lugar. Então diz a ele que Samaria, o seu tempo, a sua oportunidade já tinha sido concretizada. Então Deus envia o anjo para Filipe e ele diz-lhe o seguinte: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho de Gaza, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele, ao obedecer a orientação de Deus, levantando-se, saindo de Jerusalém, de Samaria, por Jerusalém, para a cidade de Gaza, ele, ao obedecer, Deus então o levou a testemunhar a um homem da rainha de Candace, que creu, foi batizado, seguiu o seu caminho. E Deus levantou a Filipe, o arrebatou e levou para Azoto, e de lá ele seguiu até Jerusalém. Mas nós observamos aqui 6 lugares de onde nós devemos nos levantar. Isto deve ficar bem claro diante de cada um de nós. O primeiro lugar de onde nós devemos nos levantar é dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. O segundo lugar de onde devemos levantar é do sono, que procura tirar toda a nossa ação. O terceiro lugar de onde devemos nos levantar são dos lugares perigosos que podem comprometer a nossa condição eterna. O quarto lugar de onde devemos levantar é da inutilidade, nada fazer, mas tomarmos a decisão de obedecer à orientação de Jesus e nos colocar de pé. O quinto lugar é nos levantar de onde estamos para ir em direção ao Pai, a Deus, nosso Pai, que nos convida para libertação, salvação e transformação. E o sexto e último lugar, levantar-se de onde estamos para obedecer à orientação que nos é dada pelo Senhor. Assim como Filipe levantou-se de Samaria, desceu ao caminho de Jerusalém para Gaza, para ser ali um instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Por esses textos, então, encontramos e entendemos aqui 6 lugares de onde devemos nos levantar. Eu não sei
em qual destes você se acha detido neste momento. Mas a orientação, a palavra de Deus, para mim, para você, para cada um de nós, nesta manhã, é que nos levantemos, tomemos a decisão de nos movermos de acordo com a orientação do Senhor para a nossa vida. Quem sabe você está dentre os mortos, é preciso levantar-se. Pode estar num sono profundo, precisa acordar. Pode ser que esteja em lugares perigosos, é preciso levantar-se e sair deste lugar. Pode ser que esteja na inutilidade, Deus o chama para a atividade. Pode ser que esteja longe da casa do Pai, é preciso levantar-se e vir à casa do Pai. Quem sabe está numa situação de indecisão, mas é preciso levantar-se em obediência à orientação de Deus e caminhar na direção que Ele lhe oferecer para ser útil e produtivo nas mãos do Senhor. Então sigamos estas orientações e nos levantemos destes lugares e situações para caminharmos na presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.